E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Carpim. Eu construo pedais de guitarra, projetos também, e semanalmente eu estou aqui auxiliando vocês a aprender um pouco mais sobre a eletrônica por trás dos pedais de guitarra, né, dos pedais de efeitos. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou vir trazer para vocês o quê? 5 circuitos, como eu anunciei lá nas minhas redes sociais, tá? Circuitos de pedais de fuzz, pedais de drive, para quem quiser ser menos ortodoxo, né, na nomenclatura, que eu considero bem simples, poucos componentes, tá? Alguns com um pouquinho mais componentes, mas que são bem simples, são princípios básicos da eletrônica, né, da parte de áudio, para vocês montarem e testarem em casa. Então, antes de mostrar os circuitos para vocês, eu queria pedir que para me auxiliar aqui a levar esse vídeo para mais pessoas, né, trazer mais gente aqui para o canal e para que eu possa continuar trazendo conteúdo para vocês. Compartilhem, deixem um like, se inscrevam no canal e comentem aqui, deixem nos comentários se tem alguma dúvida ou algum circuito que vocês gostariam de ver aqui ou alguma outra dica sobre montagem, qualquer coisa, tá? Que daí eu vou ler nos comentários e vou trazer para vocês. Beleza, pessoal? Deixaram o like? Então vamos embora agora dar uma olhada nos circuitos. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no primeiro circuito. Provavelmente esse circuito aqui é bem conhecido de todos vocês, tá? Nem todos aqui eu projetei, mas aqui é uma questão que eu fiz uma modificação aqui, porque eu notei que tinha uma imprecisãozinha na hora, provavelmente na hora de digitar o documento. Mas esse aqui, que eu acho que é o circuito mais conhecido no meio dos makers aqui, que é o Minifuzz do professor Maurício Bertola, muito conhecido nos fóruns aí, provavelmente o primeiro circuito de muita gente. Então eu resolvi trazer esse circuito aqui com uma correção, porque no documento do professor Maurício, ele tá escrito lá que os capacitores seriam de 220 e 470 microfarads. E eu notei que nas minhas redes sociais, o pessoal, quando vem tirar alguma dúvida, eu notei que o pessoal estava usando nesses valores, tá? De microfarads, 220 microfarads, 470 microfarads. Só que assim, pessoal, são valores muito altos, tá? Para acoplamento, principalmente de áudio, que nós vamos enviar aqui um sinal muito baixo vindo da nossa guitarra. Tá? Então, 220 microfarads ou 470 microfarads aqui seria muito alto. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma leve correçãozinha aqui para ele não perder uma característica de fuzz. Né? O transistor eu mantive aqui o original, BC517, coloquei 220 nanofarads, não confundam isso aqui, tá, pessoal? As escalas, para quem conhece o meu e-book lá, eu coloquei as escalas todas de leitura e identificação dos valores dos capacitores, tá, pessoal? Então, quem tem o e-book aí, qualquer coisa, ele tá na descrição do vídeo, o link para vocês adquirirem esse e-book, tá, de eletrônica básica. Enfim, eu resolvi trazer, por quê? Porque ele é um circuito muito conhecido já, né, e eu acho que é um circuito que é o início para todo maker, tá? Pelo menos a maioria que eu conheço, assim, que procura nos fóruns, né? Então eu fiz essa correção, coloquei aqui 220 nanofarads e 10 nanofarads aqui na saída, no capacitor de acoplamento da saída do coletor, tá? Mantive aqui o BC517, que é um transistor Darlington, tá? Por toda uma questão aqui de HFE, né? Do transistor Darlington. Mas o interessante é que é o seguinte, vocês podem testar outros transistores, tá, pessoal? Não necessariamente precisa ser o BC517, isso que eu queria dizer para vocês, tá? E aqui também, mesmo sendo o BC517, se vocês quiserem, não precisa ser um diodo aqui, um N4148. Vocês podem, lembrando, que eu acho que é uma recomendação até do professor Maurício, tá, que pode-se usar 2 diodos, né, para um som mais comprimido aqui, de uma certa clipagem, tá? Ou 2 LEDs, um LED, ele até
sugere trocar as cores, né, dos LEDs, e isso tem um fundamento. Os LEDs eles clipam em regiões diferentes, tá, de tensão, diferentes inclusive dos diodos. E lembrando que todo LED é um diodo, né, pessoal? Mas vocês podem usar resistores aqui. Para quem não assistiu, eu recomendo, vou deixar o card, tá? Do vídeo do pedal de drive com 5 componentes. É muito parecido com esse pedal aqui, com esse circuito, tá? Deem uma conferida lá, né, naquele vídeo, e aí printem a tela, vejam que vocês vão ver que não tem grandes diferenças assim para esse circuito aqui. Eu fiz algumas alterações, mas aquele é um circuito também que eu recomendo, tá? Então, vão lá naquele vídeo, dão uma conferida naquele circuito também, tá? Então, o que, que eu ia dizer aqui? Vocês podem usar um resistor também, 1 mega, né? Testem a partir ali, mais ou menos, uns 470 kilo-ohms, 1 mega, 2.200 mega, 3.200. Façam o teste aqui, tá, de qual resistor vocês acham que vai ficar melhor e mais audível para o ouvido de vocês. Outra coisa que é legal, como são circuitos que eu fiz aqui para estudo, pessoal, testem outros valores de capacitores e também dos resistores aqui, tá? Da polarização, tudo isso, tá? Então, façam esses testes aí. Esse é o primeiro circuito que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, então aqui o próximo circuito, vocês vão notar que é exatamente o mesmo circuito do Minifuzz do Bertola. Só que aqui eu fiz uma alteração que é o quê? Para quem não conhece, só ouviu falar, o transistor Darlington ele leva esse nome não só pelo criador, né, desse arranjo, mas ele é um arranjo de 2 transistores do mesmo tipo. Nesse caso aqui, 2 transistores NPN, mas podem ser transistores PNP. Tá? Então, Darlington, na verdade, é um arranjo, e se vocês não tiverem um BC517, vocês não precisam sair correndo atrás de uma eletrônica para encomendar um BC517, tá, pessoal? Vocês podem usar o transistor NPN que vocês tiverem em casa. Aqui eu estou dando exemplo com o 2N3904. Pode ser com o BC549C, o 2N2222, transistores bipolares de junção NPN, vocês conseguem fazer o arranjo Darlington. E é muito simples, tá, pessoal? Aqui, os coletores são interligados, tá? O emissor do primeiro transistor aqui de Q1, ele vai ligado direto na base de Q2, tá? E o emissor de Q2 vem direto para o ground, tá? Então vocês vão notar exatamente o mesmo circuito, tá? Mas com o arranjo Darlington utilizando 2 transistores, tá? Essa é a sacada aqui que vocês podem fazer os testes depois, né? Testem com transistores diferentes, com outros transistores que vocês tiverem à mão. Eu quero reforçar para vocês, esses circuitos que eu estou mostrando aqui para vocês, eles são para vocês estudarem em casa, fazerem testes, substituições. Não tenham medo de substituir os componentes, inverter, sei lá. Olha, se queimar um transistor, pessoal, tudo bem, é o aprendizado de vocês. Mas vocês vão conseguir transistores aí por centavos em algumas eletrônicas, tá? Então não se preocupem com isso, façam os testes que vocês tiverem que fazer e aprendam. O importante é vocês aprenderem. A polarização, de novo aqui, utilizando esse diodo, um N4148, mas como dito no primeiro circuito ali, vocês podem usar para polarização um resistor também, tá? Não necessariamente precisa ser o diodo um N4148, pode ser um resistor, 1 mega, 2 mega, 2 diodos, um diodo e um LED, como vocês preferirem para fazer essa polarização, tá? Então, essa é a outra dica que eu dou aqui para vocês, tá? Então, a partir daqui a gente pode já partir para o próximo circuito. Hoje o vídeo vai ser mais dinâmico aqui.
Então, pessoal, próximo circuito aqui, esse é um que eu já resolvi desenvolver aqui em casa, testar na minha bancada, tá, na protoboard, e eu achei muito legal. Esse aqui vocês vão se divertir bastante usando ele, tá? Por quê? À primeira vista, não parece nada demais, né? São transistores em cascata, algo que a gente já deve ter falado aqui no canal ou lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, tá? Mas o que, que a gente tem aqui? Eu não tenho um fuzz tão comum assim, eu tenho um octave aqui. Não parece, mas tem. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a coisa. Tá? Eu estou entrando aqui, acoplando a partir desse capacitor de 1 microfarad. Tá? É um capacitor eletrolítico polarizado, não se esqueçam disso. Tá? É um eletrolítico polarizado, vocês vão conseguir encontrar fácil, 1 microfarad. Não precisa ser tão mais alto que esse, tá? 1 microfarad já está de bom tamanho aqui. Se vocês quiserem testar com outros capacitores, vocês fiquem à vontade, tá, pessoal? O acoplamento, então, aqui, a polarização aqui de Q1, então ela vem por onde? Um resistor, tá, que vocês já viram aqui também em outros vídeos, tá, vindo do coletor para a base, um resistor de 2M2, 2 mega e 200 kΩ, né? 2.2 mega ohms, tá? Então, junto, vindo do coletor para a base, eu tenho um capacitor aqui, tá? De 470 picofarads aqui, só para cortar algumas frequências muito altas que davam um ruído e estavam um pouco incômodas, assim, na minha percepção, tá? Mas vocês podem testar outros valores ou mesmo não usar esse capacitor aqui de 470 picofarads, tá, pessoal? Completando aqui a nossa polarização, tá, de Q1, eu vou ter aqui 47 kΩ no coletor, 1 kΩ no emissor. E junto aqui, para dar mais ganho e mais corpo, eu coloquei um capacitor de bypass aqui, tá? Eletrolítico também polarizado de 22 microfarads, tá? Então ele vai trazer frequências mais graves, vai dar mais corpo, mais gordura nesse timbre aqui. Saiu do nosso coletor, tá? Sem capacitor aqui de acoplamento de novo, nós vamos direto para a base de um 2N3906. É o par NPN do 3904. Precisa ser o 3906? Não, não precisa ser o 3906, tá, pessoal? Pode ser outro transistor NPN, desde que ele seja um transistor com alto ganho, um beta alto, tá? Beirando os 300 ali. Por que eu coloquei ele assim invertido? Bom, primeiro, pessoal, eu não consigo espelhar a figura dele, tá? Segundo, se eu colocasse com o emissor para baixo aqui e colocasse menos 9 volts, isso talvez confundisse vocês, tá? Então eu preferi colocar ele dessa forma. Então, gente, saindo aqui do coletor de Q1, entrando na base de Q2, que é um transistor NPN, tá? Eu entro no emissor com 9 volts aqui, através desses 10 kΩ, tá? A polarização é o que a gente chama de uma polarização direta, por quê? Porque o resistor de base desse transistor aqui será o resistor de coletor aqui de Q1, tá? Então, sempre lembrem disso. Isso aí acontece em vários pedais onde vocês vão encontrar transistores de amplificador, com a configuração de amplificadores em cascata, tá? Então, lembrem disso. O acoplamento é direto, tá? E a polarização também é direta. Então, nós temos 10K na entrada aqui do emissor, 9 volts, tá? Mas 9 volts no emissor, sim, o NPN, nós colocamos a carga positiva no emissor, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Como nós não temos negativo na nossa fonte, nós vamos para o ground,
tá? Isso aqui não é um negativo. Quando nós invertemos, aí sim nós temos algo como menos 9 volts, tá? Mas isso é uma outra história, não vou entrar nesse detalhe aqui. Então nós temos 9 volts no emissor e o ground, tá, no coletor do nosso transistor NPN, que é o segundo transistor, que é Q2 aqui, também com 10 kΩ, tá, pessoal? E a saída do circuito eu estou colocando aqui, ó, no emissor, saindo para um capacitor de 10 nanofarads, tá? Como é que. Mas aí ele não seria um fuzz normal? Não, ele não é um fuzz normal. Por quê? Porque esse arranjo aqui, uh, relembrando, a nossa onda, ela é uma senoide, né? Ela tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Quando nós colocamos diretamente na entrada de a saída aqui, uma senoide vindo positivo e negativo e entrando direto num transistor NPN, a, pela polarização direta que nós estamos fazendo aqui e pela polarização do transistor NPN, o que vai acontecer? Ele vai atuar diferente e saturar diferente nesses semiciclos, e aí ele vai dar uma ênfase muito maior para os harmônicos pares. E o nosso harmônico par mais em evidência aqui, nesse caso, é a oitava da nossa fundamental. Então, quando nós tocarmos na nossa guitarra, né, e não se esqueçam que os fuzz octave funcionam melhor sempre no captador do braço da nossa guitarra, tá? E a partir ali da décima segunda casa, nós vamos ter ela bem mais evidenciada, esse harmônico, tá bom? Então, esse aqui é um octave muito simples, não vai ter diodos, não vai precisar de diodo, só um transistor NPN e um PNP, tá? Porque essa polarização aqui já vai dar a ênfase necessária para nosso harmônico de oitava distorcido e ter aqueles harmônicos instáveis de um fuzz octave. É bem legal esse circuito aqui, divertido para vocês montarem, tá? E fazerem os testes que vocês quiserem, tá, pessoal? Nunca se esqueçam disso. Eu gosto, na saída, de colocar um capacitor com um valor mais baixo, mas se vocês quiserem, assim, um som mais encorpado aqui, podem colocar 100 nanofarads aqui, por exemplo, que vai ficar muito legal também. E a mesma coisa, se vocês quiserem um pouco menos distorcido, coloquem aqui, sei lá, 33 quiloohms aqui, 10 quiloohms, façam os testes aí. Querem colocar um controle de ganho? Coloquem um controle de ganho aqui. Tá? Então, fica a critério de vocês aí as modificações. Entenderam bem esse circuito aqui? Então, vamos para o próximo, pessoal. Pessoal, próximo circuito aqui, circuito muito simples também, tá? E com componentes que são fáceis de se encontrar aqui, que foi uma junção aqui de dois tipos de amplificadores diferentes, tá? Para quê? Para vocês terem esse aprendizado aqui, reconhecerem diferentes formas de a gente chegar num bom resultado aqui com amplificadores, tá? Então, aqui eu tenho num primeiro estágio um amplificador emissor comum, tá? Com um 2N3904, transistor NPN, tá? Polarização feita por R1 aqui, 2M2 mega ohms, acoplamento a partir aqui desses 100 nanofarads, tá? Entrando aqui na base. Esse capacitor aqui do coletor para a base, fazendo o quê? Cortando aquele excesso de agudos que poderia dar problema no nosso timbre, tá? Coletor 15 kΩ, emissor no ground, básico, tá? Então, saímos aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um capacitor, tá, de acoplamento também de 10 nanofarads. Vocês vão ver no datasheet, por exemplo, do LM386, que é um amplificador completo, tá, pessoal?
por isso aqui eu não faço malha de feedback nesse circuito integrado nem nada. Ele por si só, desenvolvido para ser um amplificador de áudio. Tá? Então, o LM386 sendo utilizado aqui, no datasheet deles recomendam capacitores altos sempre, justamente por ser para áudio, para ter uma gama completa assim, das frequências de áudio captadas, tá? E para serem amplificadas. Mas o nosso caso aqui, como é uma guitarra e aqui nós estamos numa saída, eu fiz uma equalização aqui utilizando já um acoplamento aqui de 100, de 100 não, de 10 nanofarads, desculpa, tá? Saiu desse capacitor aqui, do nosso transistor, chegou aqui, ó, R3, 1K. Por que eu coloquei aqui? Para não ter aquele excesso de corrente já entrando aqui na nossa entrada não inversora, tá? Do nosso amplificador, e também fechando aqui como se fosse um passa-baixas aqui com esse capacitor de 1 nanofarad, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu tenho um filtro passa-baixas aqui, 1K e 1 nanofarad. Ele dá um cortezinho daqueles agudos mais chatos de novo, tá? Que poderiam vir aqui a estragar o nosso timbre. Então entrou aqui terminal número 3 do nosso circuito integrado, tá? Porta inversora aqui, a entrada inversora do nosso amplificador aterrada, junto aqui com o terminal número 4 também aterrado. O LM386, ele tem os pinos 1 e 8, que são um bypass no circuito dele. Se vocês olharem o datasheet, tem essa informação, tá? E esse bypass, quando ele é conectado aqui, um capacitor de 10 microfarads, ele eleva o ganho desse amplificador para 200, tá? Então vocês vão ter um ganho de tensão de 200 vezes aqui, quando colocado esse capacitor de 10 microfarads, tá? Que é recomendação do fabricante, tá lá no datasheet, pessoal. Eu vejo assim alguns circuitos que circulam assim na internet, pessoal colocando aqui resistores em paralelo, colocando diodos em paralelo. Pessoal, não é o lugar de vocês colocarem uma clipagem aqui, não fica legal, não tem porquê vocês colocarem, tá? Recomendação do fabricante é um resistor aqui em série com esse capacitor, caso vocês queiram reduzir o ganho de 200 para algo em torno de 50 ou de 100 vezes, tá? Então são algumas recomendações do fabricante. Outra recomendação do fabricante é aqui no terminal número 7 que seja feito um desacoplamento dele, tá? Para redução de ruídos. E isso a gente faz por padrão com um capacitor de 100 nanofarads, tá? Recomendação do fabricante. A alimentação dele aqui, 9 volts no pino número 6, no terminal número 6, tá? E a saída aqui no terminal número 5, tá? Saída aqui, capacitor de 1 microfarad, como é recomendado também, tá? No datasheet do fabricante, tá? Direto para o nosso controle de volume. Esse aqui em especial eu achei um fuzz bem legal, com um som bem encorpado, assim, bem fuzz mesmo. Cara, pegando assim um doom metal, algumas coisas mais pesadas assim, vocês vão gostar dele, tá? E vocês podem adicionar mais ganho trabalhando aqui em cima desse pré, aqui desse primeiro estágio, tá? Só cuidado assim para não extrapolar na quantidade de ganho, não passar daí frequências que vocês não querem. Aí vocês vão ter que mexer nesse resistor aqui, tá? Colocar um resistor até mais alto aqui. Então façam os testes, mas não precisa exagerar no ganho, tá, pessoal? E como eu disse, são circuitos para estudo, tá? Para vocês testarem em casa realmente, fazerem as modificações que quiserem aqui para estudar, tá? Vamos para o próximo circuito então aqui. Gente, bora então para o nosso quinto circuito aqui que eu queria mostrar para vocês, que foi um dos circuitos mais legais assim que eu achei para desenvolver aqui, tá? Ele parece um pouco complexo, mas não é, tá? Por que que eu primeiro assim, deixa eu explicar para vocês por que que eu escolhi esse circuito aqui. Porque normalmente
que eu vejo, eu noto assim, em pedais para guitarra, principalmente, se usa muito a topologia de emissor comum, tá? De amplificadores. E aqui vocês vão ver aqui uma coisa diferente aqui, que vocês não vão encontrar aí em muitos. Eu acho que, olha, eu não me lembro de ter visto, né, em algum pedal para guitarra. Mas o que, que é isso aqui? Dentro das classes dos amplificadores, onde se encaixa um emissor comum, por exemplo, nós temos classes assim, A, B, C, D e assim por diante, várias classes de amplificadores. O que, que elas fazem? Elas amplificam diferentes partes do semiciclo da senoide. Tá? Por exemplo, o amplificador classe A amplifica ambos os semiciclos, né? A fase positiva e negativa. O classe B ele amplifica a positiva de uma forma e a negativa de outra, tá? Para vocês terem uma ideia assim. E existe o classe AB, que ele mistura as duas topologias, um amplificador classe A e um amplificador classe B. Tudo para quê? Por que são desenvolvidas essas classes? Para a questão de eficiência dos amplificadores. Né? E no caso dos amplificadores, a eficiência é o quê? Máxima amplitude de onda, né, dentro da nossa tensão ali, então a máxima amplitude de onda com o mínimo de distorção. Mas, como eu sempre digo, né, para nós guitarristas não interessa a totalidade dessa eficiência dos nossos amplificadores. A intenção é que os nossos amplificadores tenham distorções dos harmônicos. Tá? Então aqui o que, que eu fiz? Eu fiz já na entrada, tá, um amplificador classe A, emissor comum, bem saturado, que vocês vão ver aqui para polarização. 1 mega, tá? A entrada aqui, o acoplamento com um capacitor de 47, desculpa, 47 nanofarads, não precisa mais que isso. Façam teste com outros capacitores, como sempre, o circuito está aqui para o aprendizado de vocês. Tá? Então façam sim testes, tá, pessoal? Modifiquem o que vocês olharem aqui, testem. Tá? Eu estou utilizando de novo o 2N3904, por quê? Porque é um transistor muito comum de se encontrar e de se utilizar. Né? Bom, saí aqui desse primeiro estágio, né, distorcendo já. Eu venho aqui, ó, para um potenciômetro. Aqui na hora de escrever eu até me esqueci de uma coisa, tá, pessoal? Vocês podem botar aqui em série aqui no pino 1, aqui no terminal número 1, mais um resistor, tá? Podem colocar aqui um resistor de, vamos dizer assim, pode ser de 50K também, 47K, por aí. Podem colocar aqui, porque o que, que acontece? Aí vocês fazem um controle de ganho que vocês não vão perder volume, tá? Aqui vocês vão ter como se fosse o volume de pré, mesmo se fosse um pré-amplificador. Saiu daqui, ó, desse controle de ganho barra volume aqui, de ganho se vocês colocarem, por exemplo, 47 kΩ aqui, tá? Aí vocês vão ter o quê? A entrada do amplificador, tá? A entrada do amplificador classe B aqui, ó. Então, assim, ó, o que eu vou mostrar para vocês agora aqui, talvez seja bem novo aqui para vocês. Tá? O amplificador classe B, ele é composto aqui por dois transistores, um NPN e um PNP. Aqui ele está invertido, pessoal, porque, de novo, se eu colocasse aqui, eu não consigo espelhar no Easy EDA lá a figura. Então eu inverti para não dar muita confusão para vocês, não ficar um emaranhado, tá? Mas aqui, ó, entrou, tem 2 diodos aqui na entrada. E isso é básico da topologia do AB, do amplificador classe B, tá? Ou do AB, tanto faz. Algumas vezes ele pode estar do lado de cá e não importa agora, tá? Por que é feito dessa forma? Porque
O semiciclo positivo que sai daqui da nossa senoide, ele vai vir para cá. Vai ser amplificado por esse estágio aqui, tá? Por esse transistor. O semiciclo negativo, tá? E é engraçado eu tratar dessa forma aqui, mas é bem assim que funciona, tá, pessoal? Então a parte negativa da nossa senoide vai ser amplificada pelo nosso transistor NPN, desculpa, PNP, tá? Então, eu tenho um 2N3904, mais um NPN aqui, e um PNP 2N3906. Utilizem, de novo, tá? Aqui nesse caso, utilizem transistores que tenham o mesmo ganho aqui para não ter tanto problema, tá? Mas aqui eu quero irregularidade da minha onda, tá? Eu quero distorções de harmônicos em regiões diferentes, eu quero o clipping diferente aqui da minha senoide, então o VCE de cada um aqui vai ser diferente. Tanto que, lembrando, transistores NPN são alimentados com tensão positiva no coletor e PNP com tensão negativa no coletor. Como nós não temos uma fonte simétrica, ele vai no ground mesmo, tá? Para nós entendermos aqui. Tá? Eu poderia ter, se eu colocasse aqui, por exemplo, dizendo que era menos 9 volts, isso aqui seria um erro. Por quê? Porque eu não estou alimentando com uma fonte simétrica de mais e menos 9. Uma fonte simétrica, ela teria aqui, então, 18 volts de amplitude. Por quê? Porque ela vem do menos 9 para o mais 9. Não é o caso, tá, pessoal? Então, aqui eu estou em mais 9 e ground, tá? Do 0 ao 9 volts, tá bom? Então, a minha senoide, cada parte dela é amplificada por um estágio diferente desses aqui, tá? Então, a polarização desse tipo de amplificador passa por esses diodos aqui, tá? Aqui eu tenho esses resistores fazendo uma realimentação em cada um dos estágios, né, que vai sim ser ajustada para a polarização desse amplificador classe B aqui, desse estágio B, tá? Para ajustar essa polarização dos nossos amplificadores aqui dos estágios. A saída, pessoal, no emissor dos dois amplificadores, olha só. Por quê? Porque um está pegando o semiciclo positivo e o outro pegando o semiciclo negativo. E aqui é onde une isso. Uniu, eu coloco aqui o capacitor de acoplamento da saída 100 nanofarads. Depois desses 100 nanofarads, uma clipagem aqui, ó, assimétrica. Por quê? Porque eu quero manter a simetria das distorções de harmônicos aqui, pessoal. Esse aqui foi talvez o circuito que eu mais elaborei, assim, para nós termos um timbre bem diferente e dá um resultado bem legal, admito aqui para vocês, ficou bem interessante. Olha, esse aqui, se vocês quiserem, vocês vão se divertir muito, porque ele ficou muito dinâmico, tá? E quando eu falo na dinâmica dele, eu falo na hora de utilizar o controle de volume da guitarra, tá, pessoal? Então, assim, ficou um circuito muito legal aqui e provavelmente vocês não estão acostumados a ver esse tipo de classe de amplificadores sendo utilizada para distorção de guitarra. Mas está aqui. Para fins de aprendizado de vocês, eu trouxe esse amplificador classe AB aqui, distorcendo o sinal da nossa guitarra, né? Uma clipagem assimétrica, tudo isso aqui para vocês aprenderem. Então, pessoal, divirtam-se, tá? Divirtam-se com esses circuitos. Bom, pessoal, eu acho que fica por aqui. O plus é vocês acessarem aquele vídeo anterior do drive de 5 componentes, tá? Que é com um transistor 5089, mas vocês podem usar o 2N3904, BC549, enfim, transistor que vocês quiserem e tiverem à mão, tá? Não precisa ser exatamente os transistores que eu falei para vocês, tá, pessoal? Façam os testes, estudem, vão em cima, tentem, pesquisem
as características desse tipo de amplificador, das classes de amplificadores, né, como é que eles trabalham. E em breve eu vou estar lançando o meu curso, tá, que é voltado para essa área de áudio dos pedais de guitarra, um curso para vocês aprenderem a projetar pedais de guitarra, tá? Sair do zero e sair com o pedal que vocês quiserem projetar, ou mesmo para quem quiser fazer a manutenção de pedais, copiar algum pedal, fazer os seus próprios pedais, nem que seja para vocês fazerem em casa. E quem sabe daqui a pouco vocês adentrarem mais ainda na área de eletrônica e começarem a aprender muito mais sobre isso. Tá? Espero que eu possa estar ajudando vocês aqui, que isso seja uma porta de entrada aí para vocês conhecerem melhor o mundo da eletrônica, tá, pessoal? Peço que, por gentileza, todos aqui, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, é muito importante, tá, essa interação de vocês, para que eu possa continuar trazendo conteúdo aqui de qualidade, testar outros componentes, trazer mais conteúdos para vocês, tá? Que eu possa investir aqui no canal para cada vez mais trazer conteúdos para vocês, tá, pessoal? Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Bom proveito aí e divirtam-se com os circuitos trazidos, tá, pessoal? Até o próximo vídeo.